Olá, canal Aterrorizei. Eu sou uma apaixonada por tudo que é paranormal. Sempre estive intrigada pelo desconhecido, pelos espíritos e pelas histórias de casas mal assombradas. Meus amigos costumavam brincar com minha obsessão, mas para mim, cada rumor e cada história era uma porta para outro mundo, um que eu definitivamente queria explorar. Sempre me considerei uma pessoa comum e, aos olhos dos outros, apenas uma jovem de 25 anos, que trabalhava como atendente em uma pequena mercearia em uma cidade do interior de São Paulo. No entanto, por trás dessa fachada comum, eu desenvolvi uma obsessão que tem consumido minha vida há anos: o sobrenatural e o inexplicável. Minha fascinação por esse tema não surgiu do nada. Quando eu tinha 22 anos, um trágico acidente de carro tirou a vida de 6 membros da minha família, incluindo meu tio, que eu considerava como um pai. Essa tragédia deixou uma ferida profunda no meu coração, uma que nunca cicatrizou completamente. Meus pais tentavam lidar com a dor, mas eu sentia uma necessidade constante de entender o que havia acontecido, de encontrar algum sentido naquela perda tão repentina e devastadora. Pouco tempo depois do acidente, coisas estranhas começaram a acontecer em nossa casa. Presenças frias e fantasmagóricas eram comuns. Embora eu pudesse senti-las, a maioria das pessoas que visitavam nossa casa não conseguia perceber. No início, meus pais diziam que eram coincidências, frutos de nossas mentes perturbadas pela dor, mas eu sabia que havia algo mais. Foi então que comecei a investigar o paranormal. Eu passava horas na internet buscando informações, lendo tudo que encontrava sobre fantasmas, espíritos e outros fenômenos inexplicáveis. Entrei em fóruns de discussão e conheci outros entusiastas. Aprendi sobre métodos de comunicação com o além. Meu objetivo era claro: queria contatar meu tio Júlio. Queria saber se ele ainda estava de alguma forma conosco. Um conceito que me atraía profundamente era o da vida após a morte. Algo que mexia comigo ao pensar que talvez meu tio ainda estivesse vivo de algum modo. Houve um momento na minha vida em que minha mente estava sempre em outro lugar, nesse mundo invisível e misterioso que eu acreditava existir. Muitas vezes eu ficava acordada até tarde, experimentando novas teorias e técnicas, testando diferentes formas de comunicação, desde tabuleiros Ouija até gravadores de áudio, em busca de vozes do além. Um dia, enquanto navegava na internet, encontrei um aplicativo chamado Conexão Espiritual. A descrição prometia conectar os usuários com o além, algo que parecia bom demais para ser verdade. Não resisti à tentação e o baixei imediatamente. Decidi testar o aplicativo na casa dos Rodrigues, amigos da minha família, cujas filhas, minhas amigas, compartilhavam comigo um certo interesse por esse tema. Além disso, elas afirmavam que sua casa era carregada de uma energia negativa, algo que a avó delas havia desencadeado com práticas de bruxaria e que, após sua morte, havia deixado a casa encantada. A família havia sido afetada e alguns membros desapareceram misteriosamente durante uma noite. Toda essa história era fascinante. A casa era um lugar semi-abandonado nos arredores da cidade e, claro, tinha fama de ser mal assombrada. Não só pelo abandono, mas porque as pessoas que, às vezes, iam deixar coisas lá ou tentavam passar a noite, relatavam fenômenos e acontecimentos estranhos. Por isso, a casa tinha adquirido certa fama. A história dizia que os parentes dos Rodrigues desapareceram misteriosamente em uma noite, após uma festa. Eles chegaram à casa, que estava fechada, pois ninguém morava lá, embora ainda estivesse mobiliada e com todas as comodidades. Ninguém queria ficar lá. Eles chegaram, mas ninguém os viu de novo. As pessoas que souberam do caso afirmavam que à noite ouviam os barulhos de sua chegada e que seus espíritos ainda estavam presos ali, procurando desesperadamente alguém com quem se comunicar ou que pudesse libertá-los de seu tormento. Com essa ideia em mente, minhas amigas e eu fomos para casa ao anoitecer. Abrimos facilmente a porta dos fundos, pois Carolina, a mais velha das irmãs, havia roubado as chaves do escritório do pai. Claro que elas tinham proibição de chegar perto daquela rua, quanto mais da casa. Entramos e meu coração batia a 1000 por hora. Estava tudo em ruínas, com as janelas quebradas e a porta da frente quase totalmente lacrada, mas estávamos empolgadas com a exploração e a investigação que íamos fazer. Respirei fundo enquanto caminhávamos pelos corredores abandonados e escuros como uma tumba.
sentindo o frio e a umidade no ar. Quando chegamos no quarto onde o ambiente parecia mais pesado, abri o aplicativo e esperei. Conectando, dizia a tela, e minha ansiedade crescia a cada segundo que passava. Minhas amigas comentavam que esse tipo de coisa não precisava de tecnologia. Elas estavam convencidas de que algo iria aparecer no meio da penumbra da casa. De repente, a tela se encheu de estática e uma mensagem apareceu. Tem alguém aí? Senti um calafrio percorrer minha espinha. Meu coração batia forte, mas eu estava decidida a continuar. Sim, estou aqui. Quem é você? Escrevi com as mãos trêmulas. As respostas foram rápidas e desconcertantes. Fragmentos de frases, vozes distorcidas, nomes que eu não reconhecia. Ajuda, presos, não podemos. As palavras pareciam vir de várias pessoas diferentes, todas desesperadas para se comunicar. Minha obsessão por encontrar meu tio me impulsionava a continuar. Tio Júlio, é você? Escrevi esperando uma resposta que nunca veio. Em vez disso, as mensagens se tornaram mais intensas, mais caóticas. Não podem nos deixar, não podem, repetiam uma e outra vez. A tela piscava com estática até que, de repente, uma nova mensagem apareceu. Tem alguém aí? Minhas mãos tremiam enquanto eu respondia. Sim, estou aqui. Quem é você? A resposta veio rapidamente. Mariano. As meninas ficaram pálidas, e o medo e a incredulidade tomaram conta de seus rostos. Mariano era um dos primos delas que havia desaparecido anos atrás. Na penumbra da casa, a atmosfera ficou ainda mais pesada. Uma delas, com a voz trêmula, perguntou: Onde você está? A mensagem que apareceu a seguir nos congelou de medo. Estou na casa. Ajuda. Quero sair. Um gemido coletivo escapou de nossas bocas, e as meninas começaram a chorar de desespero. O medo estava estampado em seus rostos. Elas não podiam acreditar que o espírito de seu primo pudesse estar preso ali, na mesma casa que agora nos cercava com seu silêncio opressor. Olhei para o aplicativo com um horror crescente. A estática se intensificou e, de repente, a tela se apagou. Meu celular desligou de maneira estranha, sem qualquer aviso. A sala ficou mergulhada em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelos soluços das minhas amigas e suas perguntas. Elas diziam que nossas mentes estavam nos pregando peças, que estávamos todas abaladas. Mas eu só conseguia ouvir o eco da minha respiração tremulante. As irmãs estavam em desespero, se agarrando a mim, procurando por uma explicação ou uma solução. O ambiente havia ficado mais pesado, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era esmagadora. Senti outro calafrio correr pela minha espinha enquanto tentava processar o que acabávamos de vivenciar. Uma das garotas, Patrícia, saiu correndo da casa. Estava desesperada para encontrar ajuda e trazer algum familiar que pudesse entender o que estava acontecendo. Ela tinha um pressentimento. Não queria mais estar naquele lugar que lhe trazia memórias amargas. Enquanto isso, eu fiquei dentro da casa com Amanda. Estávamos nervosas, mas decididas a desvendar o mistério. Reiniciamos o celular e abrimos novamente o aplicativo, mas nada acontecia. A tela permanecia em branco, sem mensagens nem estática. Decidimos correr pela casa de cima a baixo em busca de qualquer pista que pudesse nos ajudar. Uma mensagem, um sinal de algo. Cada estalo dos escombros sob nossos pés, cada sombra nos cantos, só aumentava a tensão. Finalmente, chegamos a um pequeno quarto que um dia havia sido usado para guardar ferramentas. Ainda havia algumas enferrujadas, além de vários objetos antigos amontoados nos cantos. O ar do quarto era empoeirado e pesado, como se ninguém tivesse entrado ali por anos. De repente, o aplicativo no meu celular começou a emitir estática novamente. Amanda se aproximou, seu rosto pálido refletindo o mesmo medo que eu sentia. A temperatura no quarto caiu bruscamente, e um calafrio percorreu todo o meu corpo. De alguma forma, eu sabia que não estávamos sozinhas. A estática aumentou, ficando cada vez mais intensa. Até que, de repente, tudo parou bruscamente. No silêncio, senti uma presença inegável, algo que não pertencia ao nosso mundo. Do nada, uma sombra cinza começou a se formar na nossa frente. Amanda soltou um grito de terror ao ver a figura espectral que estava se materializando. Era um fantasma, uma presença terrível e assustadora. A sombra se movia lentamente, como se estivesse flutuando no ar. Seus olhos, ou o que pareciam ser seus olhos, eram poços escuros que nos observavam com uma intensidade fria. O medo nos paralisou e não conseguíamos nos mexer nem desviar o olhar daquela figura. A sombra se aproximou um pouco mais. De repente, uma voz sussurrante preencheu o quarto. Ajuda, ajuda.
Amanda, com uma determinação inesperada, se acalmou e encontrou uma coragem que me contagiou. Com a voz trêmula, perguntou: Mariana, é você? A figura não respondeu de imediato, mas a temperatura caiu ainda mais e a sombra começou a se dissipar. A estática voltou no aplicativo e então uma mensagem apareceu na tela. Estou preso. Ajude-me. O desespero na mensagem era evidente. Tentamos falar e nos comunicar de algum modo com a sombra, fazendo perguntas, mas as respostas eram vagas e confusas. A figura se expandiu lentamente, nos deixando naquele quarto frio e escuro, cheias de perguntas e sem respostas. Patrícia voltou logo depois, trazendo alguns de seus familiares, todos tão confusos e aterrorizados quanto nós. Tentamos explicar o que havíamos visto, mas era difícil colocar em palavras a experiência surreal que vivemos. A casa se encheu de vozes confusas e irritadas. Ninguém conseguia acreditar no que estávamos contando sobre a aparição de Mariano. Alguns dos adultos ficaram furiosos, repreendendo as jovens por serem tão audaciosas e se colocarem em perigo numa situação tão delicada. A tensão no ar era quase palpável. Eles tentaram nos tirar de lá, insistindo para que deixássemos a casa. No entanto, Patrícia se recusou a ir embora. Algo naquele pequeno quarto de ferramentas havia capturado sua atenção. Ela nos olhou com uma determinação nos olhos que nunca tínhamos visto antes e nos levou de volta ao lugar onde havíamos visto o espectro. Tem algo aqui, disse ela, com uma voz firme, apesar do medo que sentia. Todos começamos a remover os escombros, e logo notamos uma espécie de alçapão oculto debaixo das ferramentas enferrujadas e objetos velhos. Estava tão bem escondido que entendemos por que nunca havia sido encontrado antes. O alçapão era pesado demais para levantá-lo sozinhos, então tivemos que unir nossas forças. Finalmente, conseguimos abrir, e o cheiro de decomposição nos atingiu imediatamente. O que vimos a seguir nos deixou sem fôlego. Ali, no escuro e frio porão, cujos poucos conheciam a existência, estavam os restos mortais dos jovens que haviam desaparecido anos atrás. O lugar estava tão bem escondido e a pesada laje que cobria a entrada havia se fechado de tal maneira que ninguém poderia tê-los encontrado antes. Os jovens, em sua tentativa de se divertir, escondidos nas sombras daquele refúgio, haviam encontrado apenas uma morte lenta e aterrorizante. A cena era de partir o coração. Patrícia caiu de joelhos, chorando pela perda de seu primo e dos outros jovens. O restante de nós permaneceu em silêncio, esmagados pela tristeza e horror daquela situação. Os adultos, agora conscientes da verdade, também estavam em choque, tomados pela culpa por não terem conseguido encontrá-los antes. Depois de nos recuperarmos um pouco, reportamos os restos mortais dos jovens e os tiramos de lá para serem cremados. A cerimônia foi solene e dolorosa, mas com isso finalmente deram fim ao capítulo mais sombrio daquela tragédia familiar. O mistério que cercava o desaparecimento dos jovens e os fenômenos paranormais na casa havia sido resolvido, mas deixou uma marca que nunca seria apagada. Depois daquela descoberta devastadora, meu interesse pela investigação paranormal só cresceu. Embora o mistério da casa dos Rodrigues tenha sido resolvido, a busca por respostas me deixou com uma curiosidade insaciável. Não pude deixar de pensar no meu tio Júlio e no contato que eu havia tentado estabelecer. A ideia de que poderia haver algo mais, algo que ainda não entendemos completamente, me obcecou. Apesar dos avisos e do medo, decidi que precisava tentar de novo. Desta vez, estou considerando usar um tabuleiro Ouija, uma ferramenta controversa que, dizem, pode abrir portas para o desconhecido. Mas meu desejo de me comunicar com o tio Júlio me impulsiona a seguir em frente. Eu pesquisei tudo o que pude sobre como se preparar corretamente para uma sessão, como se proteger e como lidar com o que pode acontecer. Talvez eu tenha sucesso, talvez não. Mas eu sei que preciso tentar. É o desejo de entender e de nos conectar com aqueles que amamos, mesmo quando estão além do nosso alcance, que me motiva. A busca por respostas no reino do paranormal é assustadora, mas é um caminho que estou disposta a percorrer.